Bom dia, senador Paim. Inicialmente, gostaria de parabenizar pela oportunidade, e aí eu vou fazer parafraseando, aqui sim, nessa audiência pública, nós encontramos o atendimento à relevância, à urgência, que foi fundamentada para a edição de medidas provisórias, que, por uma escolha infeliz, retirou de toda a sociedade a possibilidade de um diálogo prévio, de uma construção, de uma legislação que pudesse vir a ser construída, levando em consideração todos os atores sociais que são necessários para a construção de um país democrático, que respeita, acima de tudo, aqui parafraseando também a doutora Thaís, a impossibilidade de um retrocesso social. Essas MPs não guardam, não tão somente a questão do não atendimento à constitucionalidade formal, mas, sem sombra de dúvida, poderiam ser taxadas como medidas provisórias de desproteção social, inoportunas e inadequadas, ao contrário do que está ocorrendo aqui, onde nós verificamos um debate que deveria ter sido prévio. Essa Casa Legislativa, sem sombra de dúvida, é um ambiente onde se deve trazer toda essa discussão para a construção de medidas que são necessárias de serem adotadas para que a gente tenha um país, de fato, tanto adequado fiscalmente, financeiramente, como um país que tenha o atendimento a esses princípios que são de fundamental importância para um crescimento e uma manutenção sequer social de benefícios. Vou terminar fazendo assim um pequeno levantamento de tudo que foi trazido aqui, desde a explanação do Toninho, do DIAP, pelo DIESE, para que a gente possa trazer aqui uma explanação de qual é a visão constitucional, social, que nós verificamos dentro dessa adoção de medidas pelo governo. Primeiro, a gente verifica claramente o não combate à causa desses ajustes financeiros tão necessários. Por que nós não verificamos um ataque à causa? A partir do momento que nós temos, já no nosso texto constitucional, artigo 239, parágrafo 4º, a necessidade de uma implementação de um ônus maior ao empregador que foge à taxa de rotatividade. E esse dispositivo constitucional não é regulamentado, ou seja, não se enfrenta a causa, se enfrenta tão somente o ajuste financeiro sem atacar, de fato, a causa o que causa essa procura excessiva por um benefício de proteção social. Nós verificamos aí uma Convenção 158, que tramita também aqui nessa casa a necessidade de uma ratificação dessa convenção, onde inibe a dispensa arbitrária. Nós verificamos aqui nos dados do DIESE um volume absurdo de dispensas que são imotivadas pelo empregador. E também verificamos que o combate, todos os dados que são aportados aqui pelo DIAP, eles se baseiam em dados de RAIS e CAGED, que trazem essa formalidade do trabalho, mas que deixa de fora muito dos profissionais liberais, aqui falando em nome da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, que estão na informalidade. Ou seja, os dados que foi trazido aqui para a discussão, já alarmantes, só refletem exclusivamente relações de emprego formais. Imaginem aquele universo desprotegido que não está sendo demonstrado aqui, senador Paim. Então, assim, é uma medida inoportuna, que não traz um combate e sobre a tutela de trazer um ajuste fiscal, desprotege socialmente aqueles mais desprotegidos, e em qualquer levantamento de dados que está sendo trazido nessas discussões posteriores à adoção do governo, nós verificamos que essa transparência de dados também não é absoluta. Ela não é não são
trazidos para a discussão dados que refletem aqueles que são mais desprotegidos e estão ausentes desses dados oficiais. Nós verificamos que, na própria construção da RAIS, nós temos uma busca pela formalização do emprego. E aí eu faço também um adendo à fala que foi, inclusive, reforçada pelo senhor, senador, quando diz o seguinte, que houve um aumento das diferenças dos regimes. Qual é a busca da sociedade? Vai ser fazer com que aquele que hoje encontra-se protegido, ele se iguale, essa diferença seja reduzida pelo menor precário, ou no sentido de se buscar que cada vez mais aquele que hoje tem uma proteção mais reduzida se amplie. O que a gente verifica nessa sistemática, e aí eu faço aporte aqui também à presença do Lineu, que está representando os servidores públicos, que pouco está se falando dos servidores públicos nessa construção dessas medidas provisórias e que foram afetados, sem dúvida. E profissional liberal você tem tanto no setor público como você também tem no setor privado. E a gente verifica dentro dos servidores públicos que ele não tem sequer a alternativa que hoje você tem no setor privado, de uma proteção sindical. Aqui o DIEESE nos traz vários itens que poderiam ter sido trabalhados anteriormente à edição dessa medida provisória, como, por exemplo, a regulamentação do artigo 239, parágrafo 4º, para a redução da rotatividade, a ratificação da Convenção 51, que permitiria aos servidores públicos uma negociação no sentido de buscar uma proteção e uma melhor representação dos servidores públicos. Os pescadores artesanais, no bojo do texto constitucional, se traz a igualdade das colônias de pescadores para que essa colônia de pescadores pudesse exercer, auxiliando na construção de um processo democrático, provido de diálogo social, uma maior proteção ao trabalhador, e aí você verifica a todo momento um desrespeito constitucional também a esses pescadores. E aí a gente verifica, e aí eu entendo que já foi muito bem aportado aqui todos os efeitos nocivos da portaria 664, mas a portaria 665, ao meu ver, é aquela que mais fere, porque no momento onde você constata, os dados trazidos aqui, Lilian, eles refletem os 10 últimos anos até 2013. 2014, o cenário do nosso mercado de trabalho, ele foi modificado de forma brutal, onde a gente já verifica uma questão da ampliação do desemprego, uma ampliação dessa necessidade de uma proteção estatal aos trabalhadores. E, nesse momento, você verifica que há uma redução dessa proteção. Eu vou fazer algumas menções ao que está sendo trazido dessa medida provisória, que trata não só do seguro-desemprego, do abono, da questão da proteção aos pescadores, onde nós verificamos que, na própria mensagem presidencial encaminhada para a medida provisória, se faz aporte que precisa ser feito ajustes no fundo de amparo ao trabalhador. Fundo de amparo. Aí a gente vai para a nomenclatura. Aquele trabalhador, ele contribui para aquele fundo para que no momento da sua necessidade ele se sinta amparado. Ora, com índice de rotatividade, nós verificamos aqui pelos dados, 66% dos trabalhadores não completam um ano de trabalho, de relação de emprego. Como pode se considerar, numa medida provisória, a necessidade da construção de uma relação de trabalho de 18 meses nos últimos 24 meses? O universo excluído, aí eu repito, frisando a questão principalmente dos profissionais liberais. Esse universo que está sendo divulgado é um universo formal. Aqueles que estão desprotegidos e que contribuem também para esse fundo de amparo não estão sendo beneficiados de forma alguma. Aí coloca, não, mas o seguro-desemprego ele só dá direito à acessibilidade do trabalhador quando ele é demitido imotivadamente. Olha os índices de demissão imotivada, isso depende do trabalhador, senador.
Isso independe do trabalhador, ou seja, você não pode alterar uma regra que independe da vontade do próprio trabalhador. O índice de demissões, de pedido de demissões, ele é reduzidíssimo quando comparado com o índice de demissões involuntárias. Então, você não pode tratar dentro de uma construção legislativa, de parâmetros que são totalmente contraditórios pela sua própria natureza. A gente verifica aí a questão da própria ausência de diálogo nessa construção, quando a Lilian diz assim, as centrais sindicais vêm periodicamente sentando com o governo, tentando discutir com o governo alterações da medida provisória. Nós precisamos, e aí é uma necessidade, de que essas discussões elas sejam prévias a essa construção, porque você já parte de um texto que ele é nocivo para o trabalhador. Quando você já parte de um texto que ele é nocivo ao trabalhador, que exclui boa parte desses beneficiários, essa discussão ela já vai no sentido de uma redução de direitos. E aí, nessa discussão de redução de direitos, a margem de negociação ela termina também sendo reduzida. E leve-se em consideração de que você tem ali, o governo ele pode se aportar de atores sociais que estão aqui para defender também esses trabalhadores, a sociedade, que são as próprias entidades sindicais. Então, por que não fazer uso desses atores sociais que representam as entidades sindicais, trazendo medidas no sentido de que, quando senador Paim, que um trabalhador precisa comparecer ao seu sindicato para saber dos seus direitos, da sua proteção? No ato da rescisão do contrato de trabalho. Não há nenhuma legislação hoje vigente que determine a necessidade de que o trabalhador seja encaminhado para a sua entidade sindical no ato da sua contratação, para que ali explique ao trabalhador quais são os direitos a que ele faz jus. Então, a nossa legislação, ela já trabalha no final da relação. E qual é aquele trabalhador que é submetido a essa assistência sindical? Somente aqueles que têm mais de um ano de trabalho. Ali nós verificamos que 66% não completam um ano de trabalho. Então, um ano de relação. Então, 66% já está excluído da proteção sindical no ato da demissão, no ato da rescisão. Não estaria no momento, não seria oportuno trabalharmos para que esses atores sociais que poderiam ajudar nesse sistema protetivo fosse induzido a uma procura do sindicato? Sim, no exame admissional, estamos falando aqui de saúde, né, doutora Thaís? Quando a gente verifica, o exame admissional não teria que ser levado e convalidado, até mesmo porque na 664, na medida provisória 664, quando ele fala que aquele trabalhador que já for portador de doença, ele está excluído da sua proteção. Então, se tem uma doença pré-existente, o trabalhador desprotegido individualmente, e ele vai ser excluído de um benefício, com uma privatização de uma atividade que é exclusiva pública, que é a perícia médica, agora podendo, inclusive, o próprio empregador, empresas, promoverem perícias médicas. Então, olha só o universo, senador, que a gente está aqui trazendo de prejuízo para a sociedade como um todo, no momento onde a gente verifica que existem, sim, de forma constitucional, legal, previsões que esta Casa, o Congresso Nacional, quando construiu a nossa Constituição, trouxe e arrematou de forma a proteger. Então, claramente, a gente verifica que as medidas provisórias que a gente está falando aqui, elas tratam de um retrocesso de benefícios. Elas não são pautadas em dados que são transparentes, Lília, não são. Os dados, a transparência, a gente tem que falar que a transparência ela inclui, inclusive, a amplitude de como esses dados são levados. E a gente verifica que o universo, pelo menos dos profissionais liberais, não estão sendo considerados nesses dados estatísticos que estão sendo trazidos para cá. A gente verifica que existe um desprestígio
de regulamentação de dispositivos já postos constitucionalmente, construídos dentro de uma Constituição cidadã. Essa formalização, ela tem que se pautar em premissas verdadeiras, doutora Thaís. Realmente, as premissas para se adotar qualquer política pública, ela tem que ser verdadeira. E a política pública, ela não pode ser de precarizar, e quando a gente fala aí da diferença dos regimes, eu não tenho que achar que o servidor público, aquele que sequer tem a Convenção 51, Lineu, regulamentada, que tem o seu direito de greve, sua negociação coletiva, sua representação sindical de maneira reconhecida, ele se iguale ao privado, ou seja, a redução não é para reduzir para o regime da previdência privada, muito pelo contrário, eu estou tratando de pessoas desiguais, eu estou tratando de trabalhadores desiguais. Então, aquele que não tem sequer a proteção sindical, ele tem que ter um regime que seja mais robusto, que lhe dê mais proteção. E aí eu fico muito preocupada com essa fala, com as notícias que tem, a partir do momento que a gente diz assim, houve um aumento da diferença dos regimes. Não, para mim, cada vez mais, mexeu no servidor público para diminuir. Então, foi uma aproximação da diferença dos regimes, mas uma aproximação em péjos. Ou seja, aquele que tinha mais ou menos uma proteção, ele passa também a ser mais desprotegido, e o regime da Previdência, que já era precário, ainda desce uma escala. A diferença, a gente poderia considerar que ela permanece a mesma, porque ambos são no sentido de redução. Então, essa fala do aumento da diferença dos regimes, ela tem que ser encarada com premissas verdadeiras, no sentido de atentar que tanto o regime público como o regime privado sofreu prejuízos. E aí, a gente espera que sejam encaradas as questões que são de causa, uma alteração da legislação da licitação, uma alteração dessas... Não é fazendo sistemas, tão somente sistemas, que a gente vai ter uma homologação e um controle dos termos de rescisão de contrato de trabalho, mas sim combatendo a possibilidade da resolução e da rescisão do contrato de trabalho por meio E aí a CNPL entende como... finalizando, no sentido de que é necessário para que, fruto desse debate que está sendo travado aqui, saiam daqui fundamentos necessários para aquela comissão que é competente, que é a comissão mista, para que ali a comissão mista trave de vez qualquer andamento da medida provisória, para que essa medida provisória seja, de fato, reconstruída, mas não num formato de aproveitamento dessa redação que está aí, e para que seja trazido um novo texto para discussão aqui no Congresso Nacional, no sentido de que ele seja fruto desse diálogo tão necessário que é o diálogo social na construção de políticas públicas. Obrigada. Muito bem, doutora Lilian. Doutora Zilmara Alencar.